Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bom aqui? É, Primeira aula aí da Tokenautas, onde eu vou estar trazendo para vocês é, as aulas de zero ao arquiteto, onde nós vamos começar com lógica de programação, pensamento computacional, que é apenas um dos muitos fundamentos que a gente vai estar abordando antes mesmo de tentar escrever alguma linha de código. Tá? O que acontece, pessoal? Se você está migrando de carreira ou se você quer começar nessa vida, né, de desenvolvedor, uma das coisas mais importantes que precisamos entender é como pensar como um desenvolvedor, como pensar como a máquina pensa, né? Como ela interpreta instruções, né? Pois deste modo, se você compreende, se você entende como pensar, você vai ficar independente de linguagem de programação, porque você sabe a lógica, né? Você sabe o que acontece por trás dos panos, né? E programação não é somente sobre computador, né? É como organizar ideias e criar soluções, né? Então, o que a gente pode ter de pontos-chave aqui? Né? Programação é diferente de digitar código. Linguagens vão mudar de tempo em tempo aí. Então, o ideal seria você não se prender a uma linguagem, né? Não que você não possa ter a sua preferida. Tenha, porque assim você tem um caminho a ser trilhado. Então, veja aquilo que melhor te ajuda, né? E mantém, né? Assim você consegue se tornar um especialista e não vai ficar perdido aí no mercado com tanta informação aí que a gente tem e é de fato basicamente impossível você saber tudo. Você não vai saber tudo. Então, se quer começar bem, quer começar com o pé direito, vamos aqui, vem comigo que a gente vai aprender todos os fundamentos necessários para que você tenha uma base sólida, para que então a gente possa começar aí a programar alguma coisa, criar alguma solução, tá? Preparei um slide aqui para guiar a gente, então, deixa eu só passar para o próximo, né? O objetivo dessa aula é entender como o computador pensa, desenvolver raciocínio lógico, é aprender antes do código e criar, né, essa base sólida que eu mencionei. Então, antes do código, programação não começa na linguagem, começa no pensamento, na estruturação, né, das ideias, na resolução de problemas e, obviamente, no pensamento lógico, né? O pensamento computacional ele seria como resolver problema de forma lógica. A exemplo, vamos dizer que nós temos um problema simples, né? Por exemplo, como atravessar a rua. A gente já vai ver uma prática disso no PowerPoint, tá? A gente então pensa como resolver o problema de uma maneira lógica, pensa no passo a passo para se resolver esse problema, não há ambiguidade, ou seja, não há um meio termo, é aquele caminho, ele é específico e ele vai seguir o passo a passo pré-definido, tá? Não fica ambíguo, não é meio termo, não existe meio termo, ou é ou não é, tá? Como a gente vai ensinar algo para a máquina, né? Afinal, a gente está transcrevendo ideias, transcrevendo soluções para que a máquina execute. Então,
Não tem como ser ambíguo, não tem como ser... não tem como haver meio termo, né? Aí, como eu tinha mencionado, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. E a gente vai pensar em uma solução, ou melhor, em um problema simples, né? De maneira lógica. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Exemplo, nós temos aqui, então, uma estrada, tá? Vamos pensar que isso aqui é uma estrada. Ignore a falta aqui de simetria. Eu sou horrível em desenho, mas tudo bem. Vamos pensar que esse círculo aqui, ele é uma galinha, ou melhor, uma bola. Ele precisa atravessar a rua, tá? Ele precisa atravessar a rua. Como que ele faria em uma maneira lógica? Existem várias soluções, mas como que ele faria? Né? A solução mais simples seria ele pega e atravessa a rua de um lado para o outro. Seria a maneira assim mais simples que você pode pensar. Tá, aí tem possíveis variações, né? Vamos dizer que a gente tem carros que vêm e vão, né? Então essa rua ela vem para cá. Deixa eu até ver se eu acho seta que dê para utilizar. Essa rua vem para cá, não tem diagonal. Tá. Vem para cá e esse lado vem para cá, né? Ou seja, desce e aqui sobe. Tá. Então, se eu tenho essas duas possibilidades aqui, a minha bolinha já precisa se preocupar com mais coisas, né? Já tem mais coisas a se preocupar. Que, primeiro, se ele vai atravessar a rua, ele tem primeiro que ver se não tem obstáculo vindo desse lado e se não tem obstáculo vindo desse lado, né? E só então ele vai atravessar a rua. Este pensamento, pensando em ações, né? Você tem então a ação de atravessar a rua. E nós temos condições a se considerar. Qual que é a condição? Não está vindo carro de nenhum dos lados, então eu posso executar a minha ação de atravessar a rua. Está vindo carro de algum dos lados, qualquer um dos lados, está vindo carro, eu já não posso atravessar. Então isso é um dos pensamentos lógicos. Tá? Deixa eu voltar lá para o nosso PowerPoint. Isso aqui. Então, deixa eu limpar lá o nosso PowerPoint também. Aí, limpei o nosso Paint, né? E vamos continuar aqui então. Então a gente tem que ensinar a máquina a fazer algo. O primeiro pilar seria a decomposição. Decompor, quebrar o problema grande, no caso lá era atravessar a rua, em partes menores. Qual que era a parte menor? Se havia carro de algum dos lados, né? Há carro vindo em qualquer um dos lados, então eu posso atravessar, posso caminhar para frente. Se não há carro, perdão, vindo de nenhum dos lados, eu posso atravessar. Se tem carro vindo de qualquer um dos lados, aí eu já não posso, aí eu tenho que esperar o carro passar, né? Há exemplo aqui no slide, tem o bolo, né? Fazer um bolo. Como que poderia ser uma receita de bolo? Na receita de bolo você tem ingredientes, farinha, ovo e afins. E você tem um modo de preparo, né? Você pode pegar uma receita de um bolo e ver lá quais são os ingredientes.
e o modo de preparar. E aí lá no preparo vai ter algo como quebre 2 ovos, põe na batedeira, bate ele com colher, por exemplo, e faz a emoção, né, disso. Eu tô chutando, tá? E faz, né? E aí vai ter lá, misture com a farinha, e assim por diante. Então tem todo um passo a passo lá, certo? Aí a gente pode ir para o segundo padrão, que são os pilares, que é o pilar 2, que são os padrões, né? O segundo padrão seria identificar as repetições. O que se repete lá no problema da travessia da rua? O fato de você ter sempre que olhar para um dos lados, para olhar, na verdade, para os dois lados, e se certificar que não tem um carro vindo de nenhuma direção, né? E nisso você não reinventa a solução. Essa solução que você tem, essa condição, que você só atravessa a rua se não tiver carro vindo de nenhuma direção, é sem reinventar. Você não precisa reinventar isso, né? Outro exemplo aqui que tá na planilha. Receitas seguem etapas parecidas. Então, há vários tipos de receita, de bolo, de chocolate, N receitas. Então, você vai seguir etapas parecidas. Você tem ingredientes, você tem alguns passos que não mudam. Por exemplo, bolo de casamento. Você vai ter um padrão lá, que é a base do bolo, e depois você vai acrescentando mais alguma coisa, recheio, cobertura, e assim por diante. Então, essas partes que se repetem são padrões. Esses padrões são reaproveitáveis. No caso, a gente tem o pilar 3, que ele é a abstração, né? Onde nós ignoramos o que não importa neste momento e foca no essencial. A exemplo, vamos abstrair o conhecimento de andar, né? Vou andar. Para andar, eu movo uma perna, levanto a outra, depois eu coloco essa perna no chão e levanto a que estava no chão. E depois empurro para frente e continuo fazendo isso, e aí eu estou fazendo o evento de andar, né? Que é um passo de cada vez, uma perna vai para frente e a outra fica no lugar, e assim por diante, né? Aí nós abstraímos aqui o conhecimento de andar. Então, lá no caso da travessia, eu vou fazer o evento de andar. E nesse ponto, eu não preciso entender como que eu vou andar. Eu já sei que eu vou fazer o evento de andar, já está abstraído ali, só vou fazer essa ação, vou andar. E para isso, então, para complementar lá, você vai olhar para a esquerda, para a direita, não tem nenhum carro vindo, você vai usar a ação de andar. E aí você vai andar até o outro ponto, né? Até a outra margem da rua. Há um exemplo também aqui, onde a temperatura importa, mas a marca do forno não, né? A exemplo, a gente tem várias marcas aí de forno, mas para fazer um bolo, isso para a gente não interessa. Interessa que a gente possa controlar a temperatura, e a temperatura desse forno seja, sei lá, 240 graus, 260 graus, 180 graus, o que está especificado na receita daquele bolo. A exemplo, né? Qual que é o quarto pilar? O quarto pilar, ele é os algoritmos, né? A sequência lógica de passos, o modo de fazer, o modo de usar. A ordem disso já não importa, tá? A ordem do algoritmo não importa.
No caso, se você errar a ordem, o resultado simplesmente vai mudar. Mas, perdão, a ordem importa. Eu disse não importa, eu enxerguei ali ou não. Bem que eu estava achando isso. A ordem importa. Se você mudar a ordem de alguma coisa, o resultado muda. Tá? A exemplo, vamos dizer lá que a lógica é: você vai olhar para a esquerda e para a direita e então atravessar. Se você já atravessar, você não olhou nem para a esquerda nem para a direita, você vai já estar tendo um problema porque você está na etapa da ação em que os carros podem estar passando ou não. Né? Como você não olhou, você está sujeito a isso. E aí a lógica vai ter mudado, o resultado vai ser o pior de todos, nesse caso. Mas vamos supor aqui um não tão drástico assim. Né? Vamos dizer que eu vou fazer a receita de bolo, né? E a ordem dela é preparar primeiro colocar primeiro a cobertura e o recheio depois. O resultado disso no bolo vai ser um bolo sem recheio, porque o recheio está fora, você vai colocar depois, ele vai ou estar sem recheio ou você vai destruir a cobertura do bolo. Né? Então a ordem importa. Né? Precisa ser feito, algumas coisas mudam muito se você não fizer na ordem correta. Tá, mas o que seria a lógica de programação em si? Né? A lógica de programação é uma tomada de decisão de maneira estruturada, onde você tem a entrada de informação, você vai processar ela e ela vai te trazer um resultado. A exemplo, vamos voltar lá no nosso Paint. Qual que poderia ser uma entrada de informação? Eu tinha tirado aqui nossa travessia, mas eu vou fazer ela aqui de novo, só que agora deste jeito aqui, porque daí eu posso utilizar aquela seta de uma maneira melhor. Né? Então a gente tem a travessia aqui da rua, né? Vamos a rua aqui, ignorem o desenho mal desenhado, por favor. E aí a gente tem o lado aqui que vai para a esquerda, o lado que vai para a direita. Deixa eu só tirar essa seta, que eu tenho que mudar ela. O lado que vai para a direita e nós que somos a bolinha que vamos atravessar aqui. Né? Então, beleza. Deixa eu só ver aqui. Assim, entrada de informação. A entrada de informação aqui, onde nós somos o objetivo central, onde aqui vai ter a saída, né, o resultado. Qual que é a entrada de informação aqui? A entrada de informação é se o carro vem da direita, ou se ele vem da esquerda, ou se ele não tem carro vindo. Né? Vamos dizer, não tem carro vindo. Essa é a nossa entrada. Tá? Qual que seria daí o processamento desse dado? Né? Nós estamos processando aqui então. Não tem carro na direita, não tem carro na esquerda. O resultado é: vou atravessar. Vou atravessar, chego aqui em segurança. Beleza, cheguei em segurança. Tá, o que acontece então se tem um carrinho vindo daqui, por exemplo? Tá, tem um carro vindo aqui e eu vou processar essa informação. Processar essa informação, a saída é: não vou atravessar. Vai ser um xizinho aqui. Vou colocar uma estrela aqui, vai. Estrelinha aqui. Né? Não vou atravessar. Mas tá, vamos dizer
que, mesmo assim, a decisão foi de atravessar. Beleza, a decisão foi de atravessar. Quando ele chegou aqui, não vamos considerar a velocidade nem de carro, nem da pessoa. Vamos dizer que quando o carro estava vindo, ela chegou aqui ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? O carro ele vai atropelar, né, a nossa bolinha. Então, o resultado ele sempre muda conforme o que é processado, tá? Conforme o processamento aí da nossa entrada. Então, a entrada de informação que a gente teve aqui foi o carrinho, a gente fez algumas condições aqui, né? E vamos voltar lá para a nossa apresentação. E vamos seguir com ela. Então, a gente tem aqui agora um conhecimento necessário também, que são as variáveis, né? O que são variáveis? As variáveis são como caixas que guardam informações. E dessas informações podem ser basicamente qualquer coisa, tá? Sendo elas desde textos, números, objetos, constantes e assim por diante. Mais para frente, quando a gente entrar de fato na parte da programação em si, aí vocês vão entender um pouco mais a diferença entre cada uma delas. Mas pense nelas como estou guardando uma informação, certo? Estou guardando uma informação. Então, temos dois exemplos aqui. A idade, 20 anos. Saldo, 150 centavos, reais, não importa, tá? Saldo, 150. No caso lá da nossa travessia, o que pode ser a variável? Pode ser o carro. Tem dois carros atravessando na pista. Ou tem 0 carros atravessando na pista. Se eu fosse pensar naquela solução de atravessar a rua, o que eu poderia considerar na variável carro? Posso considerar que eu olhei para a direita e olhei para a esquerda e não tem carro vindo, carro será igual a 0. Então, não tem carro vindo. Tá? Não tem carro vindo, carro é igual a 0, carro é igual a 0, vou atravessar. Atravesso em segurança. A exemplo também, se eu avistei um carro. Tem um carro vindo de apenas uma direção. Então, agora carro é 1. Se carro é maior que 0, eu não atravesso. Ou seja, carro é 1, não atravesso, carro é 2, não atravesso, carro é 3, e assim por diante. Tá? Então, se tem carro vindo, por exemplo, dos dois lados, aí é carro, vai ter a informação de dois carros. Né? Só que nesse caso, carro é 2, ele não necessariamente precisa ser 2 carros, um de cada lado. Pode ser carro do mesmo lado. Isso é indiferente para a gente, porque só vamos atravessar se carro for igual a 0, certo? Então, vamos para a próxima aqui, que é a decisão, onde a gente tem o se e o se não. Tá? As decisões ou condições, elas nos permitem, de maneira lógica, tomar uma decisão, né? Sabendo o que vai acontecer. Então, no caso aqui, se uma condição é verdadeira, por exemplo, carro igual a 0, né? Não tem carro vindo nem da direita nem da esquerda, então ele se tornou verdadeiro, né? E aí eu posso atravessar. Carro igual a 0, vou atravessar. Então aqui está a parte do faça algo, vou atravessar. Se não, se é maior que 0, aí eu faço outra coisa. Eu não atravesso, por exemplo. Né? Eu só atravesso se carro for igual a 0. Aí nós temos agora a parte da repetição. Né? A repetição, no caso, ele permite fazer tarefas autônomas, né? Repetir de maneira automática. Então, por exemplo, eu quero repetir minha travessia. Tá?
Vamos dizer, então, que são 5 pessoas, tá? 5 pessoas. Uma pessoa, ou melhor, todas as pessoas vão ficar olhando da esquerda para a direita, vendo se vem algum carro, e cada uma delas vai tomar a decisão por si mesma, uma depois a outra, tá? Então, vamos dizer, uma filinha, né? A gente tem uma fila de pessoas que uma pessoa vai vir, vai olhar, não tem carro vindo, ela vai e atravessa. Depois a gente repete esse evento. A próxima pessoa vai olhar, não tem carro vindo, vai e atravessa. E assim vai até não ter mais pessoas para repetir esse evento. Então isso é o loop, tá? Repetindo a ação e a condição, tá? Então, enquanto aquela condição é verdadeira, que aqui é um tipo, né, de repetição também, a gente tem alguns tipos. A gente tem o tipo enquanto, que é o que está na apresentação. O enquanto é todo mundo passa enquanto o carro for igual a zero, por exemplo. Então, ao invés de uma pessoa ir lá verificar se tem carro vindo, uma pessoa só vai ver se tem carro vindo, não tem, todo mundo passa. Daí, um depois o outro, mas todo mundo passa, enquanto carro é igual a zero. Vamos dizer que tinha 5 pessoas, e aí, sei lá, na terceira pessoa chegou mais uma pessoa, entendendo 6. E então ele viu que ainda está carro vazio, né? Ele vai também atravessar, e conforme vai chegando pessoa, carro tá zero, ele vai continuar passando. Chegou uma pessoa, carro tá 1, aí ele já para, já não segue mais, né? E isso ele permite a gente ter uma economia de esforço, né? Vamos para a próxima aqui, que seria um exemplo mais completo, no caso aí da apresentação, né, onde eu tinha colocado um caixa eletrônico. A gente tem as seguintes ações, né? Recebe saldo, recebe valor, decide se libera saque, né? Então, o que acontece no caixa lá? Vamos dizer assim. Você vai, sei lá, colocar o seu cartão lá, vai verificar se você tem o saldo, né? Vai receber o saldo lá na tela. Você verifica o valor, você recebe o valor. E aí então, se você tem saldo, se você tem saldo suficiente para o valor que você colocou lá do saque, aí ele decide se libera o saque para você. Se você colocou, por exemplo, eu tenho R$ 10 de saldo no banco e coloquei 100 para tirar. A condição é não te liberar o saque porque o seu saldo é menor do que o que você está tentando receber, o que você está tentando sacar. Agora, se você está tentando sacar 10 ou menos, então vai te liberar saque, porque você tem saldo para isso, certo? Então, para a gente poder concluir, a lógica ela vem antes da linguagem, a gente precisa estruturar o pensamento. Quem entende lógica aprende qualquer código, basta ir na documentação, você consegue se orientar. E nós vamos fazer uma escrita de código bem mais para frente, tá? Mas o próximo passo de vocês é fazer esse treinamento em casa, tá? Qual que é a atividade que eu deixo para vocês? Tente estruturar o teu pensamento em passos pré-definidos. Por exemplo, como de maneira lógica eu acordo, né? Desde sair da cama até trocar de roupa, por exemplo, ou me preparar para tomar um café, a exemplo, né? Então, vou ser um pouco detalhista aqui. Quando eu acordo, eu abro os olhos, eu me levanto
vira à esquerda ou à direita, dependendo do espaço em que minha cama tem com relação à parede. Vamos supor, me levanto, viro para a direita e fico em pé. Então me viro à esquerda, sigo em frente para ir ao banheiro, por exemplo. Aí depende do cômodo de vocês. Para ir ao banheiro fazer, né, as necessidades. A partir daqui, fica a critério de vocês se imaginem aí. Não precisa entregar nada, não precisa mencionar nada para mim, mas se vocês quiserem, é até bom para a gente poder dar uma engajada aí no conteúdo. Deixa nos comentários aí quais são os treinamentos que vocês estão fazendo para treinar o seu raciocínio lógico. Vocês estão planejando em como vocês estão indo para o quarto, vocês estão planejando como você faz um desenho, vocês estão planejando como vocês tomam o seu café. Cara, tem N possibilidades aí, perfeito? Então, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Quero mostrar uma base para vocês antes de encerrar de vez o vídeo, que é o roadmap do Zero ao Arquiteto, né, do nosso amigo Renato. Vou deixar na descrição para vocês o link para quem quiser adquirir. O link para que vocês possam adquirir. Aqui a gente não vai abordar toda a roadmap, porque seria um conteúdo muito massivo, tá? A gente vai mais para a parte de sistemas operacionais, lógica de programação, funcionamento de memória, mas eu não vou estar trazendo tanto sobre as partes físicas do computador. Tá? O que eu consegui trazer com o digital aqui, eu vou estar trazendo, mas partes mais de hardware eu já não vou conseguir trazer, tá? Porque eu teria que estar com uma peça aqui, tipo uma placa-mãe, aí já foge um pouco do escopo. Mas recomendo que vocês também venham comprar aí o curso do Renato, que assim nós juntos vamos fazer a roadmap do Zero Arquiteto inteirinha, juntos, beleza? Então, fico por aqui, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever e marcar o sininho. Deixa também aí nos comentários o que vocês querem ver aqui, contribuam também para a organização aí das nossas aulas, a fim de que possamos pular etapas o suficiente para que todos tenham fundamentos e a gente possa ir mais mão na massa aí para quem já quer colocar, né, mão na massa já consiga. Beleza? Então é isso. Fico por aqui. Até a próxima. Fui.